Chamavam o tanque dele de Lata Velha, e não era por acaso. A blindagem era fina demais para aguentar tiros diretos. O motor falhava nos momentos mais inconvenientes e a torre girava mais devagar do que qualquer tanque moderno do fronte. Para muitos soldados, aquele veículo era apenas sucata ambulante, algo que deveria ter sido retirado de serviço meses antes. Mas para o comandante que o liderava, aquela máquina era tudo o que tinha para lutar. Ele conhecia cada ruído estranho, cada vibração suspeita e cada área frágil que precisava ser evitada no combate. E apesar de todas as falhas, ele acreditava que poderia fazer algo com aquilo. Naquela manhã, o sol mal havia surgido quando a tripulação recebeu a notícia. Colunas blindadas alemãs avançavam em direção a uma posição crítica. Relatórios apontavam que vários Panzer estavam envolvidos, incluindo modelos muito superiores ao tanque dele. A reação imediata de quase todos foi a mesma: retirada. Nenhum comandante sensato enfrentaria blindados alemães com uma máquina tão frágil. Mas o comandante do Lata Velha não pensava assim. Para ele, abandonar a posição significava abrir um corredor para o inimigo, entregar terreno vital e colocar vidas aliadas em risco. Enquanto outros tanques recuavam para reorganizar as linhas, ele permaneceu parado, observando a poeira que se levantava no horizonte. Aquilo não era bravura cega. Era cálculo frio. Ele sabia que seu tanque não poderia vencer um duelo direto, mas também sabia que o terreno era irregular, cheio de colinas baixas e elevações que poderiam servir como vantagem. Se usasse o cenário a favor, poderia compensar a fraqueza do casco e até pegar os alemães de surpresa. Era um risco enorme, mas a guerra era feita de riscos, e aquela era a única chance. A tripulação dele, apesar do medo, confiava plenamente no comandante. Eles já tinham sobrevivido a situações improváveis antes, graças à criatividade e frieza dele. Quando ele ordenou que permanecessem no campo, ninguém discutiu. O barulho distante dos motores alemães ficava mais forte, como se a terra tremesse com a aproximação da força inimiga. Mesmo assim, dentro do tanque, havia uma estranha sensação de determinação que suprimia o terror. Eles sabiam que, de alguma forma, aquele homem enxergava um caminho onde ninguém mais via. Quando os primeiros Panzer surgiram à distância, alinhados como sombras avançando pelo campo, a tripulação percebeu a dimensão do desafio. Eram muitos, e todos superiores à Lata Velha. Mas o comandante, em vez de recuar, fez o tanque avançar alguns metros, posicionando-se atrás de uma elevação natural. Ele queria o primeiro tiro. Queria ditar o ritmo da batalha antes que os alemães percebessem onde ele estava. E naquele momento, a tripulação entendeu. O impossível estava prestes a começar. O tanque mal havia se estabilizado atrás da pequena elevação quando o comandante ordenou que o artilheiro ajustasse a mira. Ele conhecia o terreno como poucos e sabia que os Panzer precisariam atravessar um pequeno estreitamento para avançar. Isso criaria um corredor natural, e qualquer veículo que passasse por ali ficaria exposto no ângulo perfeito para um disparo certeiro. A tripulação trabalhou em silêncio absoluto, como se cada segundo fosse precioso demais para desperdiçar com palavras. Apenas o som do motor trêmulo e do metal rangendo quebrava o ar. O primeiro Panzer surgiu no corredor. Era enorme, imponente, avançando com confiança, sem imaginar que estava na mira de um tanque considerado inútil. O comandante respirou fundo e ordenou o disparo. O recuo sacudiu a Lata Velha, e por um instante ninguém sabia se o tiro havia sido eficaz. Então, viram o impacto. O projétil atingiu um ponto vulnerável na lateral do Panzer, bem acima da suspensão. O tanque alemão desacelerou abruptamente, soltou fumaça e desviou parando a poucos metros dali. A tripulação aliada mal pôde acreditar. O impossível tinha acontecido. O primeiro Panzer estava fora de combate, mas não havia tempo para comemorar. Outros tanques alemães avançavam pela estrada estreita, tentando entender o que havia acontecido. O comandante aliado, experiente, sabia que precisava mudar de posição imediatamente. Se permanecesse no mesmo ponto, seria detectado e destruído em segundos. Ele ordenou que o motorista recuasse alguns metros e girasse o tanque para a esquerda, buscando um segundo ponto de disparo.
A mudança rápida de posição era uma das únicas vantagens que a lata velha ainda tinha. Era leve e, por isso, relativamente ágil. Enquanto manobravam, o comandante observava atentamente o movimento dos alemães. Ele sabia identificar padrões, sabia quando estavam confusos e quando tentavam reorganizar a formação. E naquele momento, os Panzer estavam hesitantes. Não era comum perder um tanque para um inimigo desconhecido, ainda mais em um terreno que julgavam seguro. Aquela hesitação era uma brecha, e ele pretendia explorá-la até o limite. Quando o tanque aliado encontrou a segunda posição, o comandante usou novamente a elevação do terreno a seu favor. Ele não deveria ser visto até o último instante. A tripulação ajustou a mira rapidamente. O segundo Panzer se aproximava, investigando o setor onde o primeiro havia caído. Era o alvo perfeito. O comandante deu a ordem e o segundo disparo ecoou pelo campo. O projétil atingiu a junção entre a torre e o casco, um dos poucos pontos fracos conhecidos dos tanques alemães. O Panzer girou descontrolado, soltando fumaça negra antes de parar completamente. 2 Panzer destruídos. Um tanque considerado inútil havia acabado de aniquilar 2 máquinas de guerra superiores, e em menos de 5 minutos. Dentro da lata velha, a tripulação começava a sentir algo que não ousava admitir em voz alta. Talvez fosse possível vencer. Talvez aquele dia, que começou com desesperança, pudesse se transformar em algo histórico. Mas o comandante não se deixou levar pela emoção. Ele sabia que havia apenas começado. Os alemães agora sabiam que havia um tanque inimigo escondido e viriam com força total. A batalha estava apenas esquentando e ele precisava estar sempre um passo à frente. Os alemães não demoraram a perceber que algo estava errado. 2 Panzer destruídos tão rapidamente e sem identificar o inimigo era um golpe direto no orgulho e na estratégia deles. Imediatamente, a formação mudou. Em vez de avançarem pelo corredor estreito, começaram a se espalhar pelo campo, procurando o ponto de origem dos disparos. Era o movimento certo e exatamente o que o comandante aliado havia previsto. Ele sabia que, a partir daquele momento, a camuflagem e o terreno seriam suas únicas armas. A lata velha não sobreviveria a um confronto direto, mas podia desaparecer no campo como um fantasma mecânico. O comandante ordenou que o motorista acelerasse para trás de outra elevação, dessa vez maior e mais irregular. O tanque chacoalhou intensamente, quase desestabilizando quem estava dentro, mas era a única maneira de reposicionar antes que os Panzer encontrassem seu rastro. Enquanto o veículo se movia, o artilheiro já preparava o próximo disparo. Ele conhecia o comandante o suficiente para saber que haveria outra emboscada, e ela precisava ser tão rápida quanto mortal. A tripulação inteira se movia com uma precisão que só existe quando cada homem compreende que está lutando pela própria vida. Ao alcançarem a nova posição, o comandante deixou o tanque semi-enterrado entre 2 depressões naturais. Ali, apenas a ponta do canhão ficava exposta, e mesmo assim, apenas se alguém olhasse exatamente do ângulo correto. Era uma posição de um único disparo, talvez 2, antes que se tornassem visíveis. Mas era exatamente isso que ele queria: atacar, recuar, atacar de novo. Transformar uma lata velha em uma sombra letal, impossível de rastrear. Essa era sua única chance contra um inimigo blindado superior. Os Panzer avançavam agora mais cautelosos, espalhados pelo campo em formação ampla. Eles esperavam um inimigo maior, talvez uma linha defensiva inteira. Não imaginavam que era apenas um único tanque americano, velho, desgastado e tecnicamente inferior. Essa ignorância temporária era a arma mais poderosa do comandante aliado. Ele observou, respirando fundo, até que o terceiro Panzer entrou no campo de tiro. A mira foi ajustada rapidamente. O tanque alemão movia-se devagar, calculando cada metro com prudência. O comandante deu a ordem. O disparo ecoou de novo, sacudindo o tanque aliado. O projétil viajou rápido e certeiro, atingindo o Panzer, no ponto onde o veículo armazenava parte da munição. A explosão foi instantânea e violenta, lançando destroços no ar. A fumaça subiu como um farol para todos os outros blindados alemães,
que agora sabiam exatamente a direção, mas não a posição precisa do inimigo. O campo, antes silencioso, explodiu em movimento tático. Alemães manobravam freneticamente, tentando localizar o atacante invisível. Dentro da lata velha, ninguém comemorou. Após cada disparo, sabiam que tinham segundos, talvez menos, antes que o inimigo reagisse. O comandante bateu no casco, sinalizando para moverem imediatamente. O motorista acelerou, jogando o tanque para trás da encosta, escapando antes que o inimigo pudesse mirar. Tiros começaram a atingir o topo da colina onde estavam segundos antes, arrancando terra e pedra. Se tivessem permanecido ali, seriam destruídos sem chance de reação. Agora, eram 3 Panzer derrubados. 3 máquinas superiores destruídas por um tanque considerado obsoleto. Os alemães estavam furiosos, confusos e cada vez mais agressivos. E isso significava apenas uma coisa: a verdadeira batalha estava prestes a começar. As explosões da última emboscada acenderam a fúria dos alemães. Agora, já não havia dúvida. Um inimigo experiente, preciso e extremamente ousado estava caçando os Panzer um por um. Eles só não sabiam como um tanque tão pequeno, que muitos supunham ser apenas um modelo leve de reconhecimento, conseguia causar tanto estrago. A reação foi imediata. Os blindados se espalharam ainda mais, formando uma linha larga, avançando lentamente, cobrindo cada centímetro de terreno com tiros e movimentos calculados. O comandante aliado observava tudo de longe, escondido atrás de mais uma formação rochosa. A tripulação sentia a pressão crescente. O som dos motores alemães enchia o ar, grave e constante, como um tambor anunciando o cerco. Eles sabiam que, se fossem vistos, não teriam chance. A blindagem fina da lata velha não resistiria nem ao impacto de um disparo lateral. Mas o comandante parecia completamente calmo. Ele estudava o campo como se estivesse vendo um tabuleiro, com peças previsíveis e padrões claros. O terreno acidentado oferecia sombras, lombadas e pequenas covas onde o tanque podia desaparecer momentaneamente, e era nessas brechas que ele confiava. Ele ordenou mais uma mudança de posição, dessa vez mais ousada. Em vez de recuar para longe, pediu que se aproximassem da rota lateral dos Panzer. A tripulação arregalou os olhos. Aproximar-se significava correr risco extremo, mas também significava pegar os alemães pelo flanco, onde eram mais vulneráveis. Era o tipo de decisão que só alguém com absoluta confiança no próprio instinto tomaria. O motorista respirou fundo, engatou a marcha e a lata velha se moveu como um animal silencioso, aproveitando cada depressão do terreno. Ao alcançarem uma nova posição, o comandante identificou 2 Panzer avançando em formação dupla. Eles estavam varrendo o terreno em busca do inimigo, atirando ocasionalmente em pontos suspeitos. Mas suas laterais estavam expostas, e isso era tudo o que o comandante precisava. Ele ordenou que o tanque permanecesse escondido, quase engolido pela vegetação baixa. Era tão arriscado que qualquer movimento brusco poderia denunciar sua posição. A tripulação prendeu a respiração, enquanto o barulho dos motores alemães ficava ensurdecedor. O primeiro Panzer surgiu na mira, perfeitamente alinhado. O comandante deu a ordem. O disparo sacudiu o tanque mais forte que o normal. O projétil viajou em linha reta e atingiu a lateral do Panzer com precisão cirúrgica, perfurando a blindagem e detonando o compartimento interno. O tanque alemão parou imediatamente, soltando fumaça branca e depois negra. O segundo Panzer, confuso, girou a torre rápido demais, perdendo equilíbrio e revelando outro ponto vulnerável. Uma falha rara que o comandante captou instantaneamente. Antes que o Panzer pudesse atirar, ele ordenou o segundo disparo. O canhão da lata velha rugiu novamente. O projétil acertou a junção entre a torre e o casco, travando completamente o mecanismo de giro. O tanque alemão ficou imóvel, vulnerável e incapaz de responder. 2 Panzer eliminados em menos de 1 minuto. 5 no total até aquele momento. A tripulação mal conseguia acreditar, mas não havia tempo para processar nada. O comandante sinalizou para recuar imediatamente antes que outros alemães convergissem. Tiros começaram a atingir o topo das rochas, fazendo estilhaços voarem pelo ar.
Os alemães sabiam agora que o inimigo estava próximo, mas não o suficiente para detectar sua localização exata. A manobra do comandante havia funcionado mais uma vez. Ele tirava vantagem do desespero alemão, transformando cada reação do inimigo em uma abertura mortal. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo não duraria para sempre. Com cada emboscada, ficava mais difícil encontrar outra posição segura. Ainda assim, para a tripulação, uma coisa estava clara. Estavam lutando ao lado de um gênio no comando de um tanque que, por pura técnica e coragem, estava prestes a se tornar uma lenda. Com 5 Panzer destruídos, os alemães já não estavam lidando com uma simples falha de reconhecimento. Estavam sendo humilhados por um inimigo invisível. A frustração deles crescia a cada minuto. Blindados superiores, numericamente vantajosos e equipados com tecnologia de ponta, estavam sendo derrotados por um único tanque que eles sequer tinham identificado corretamente. Começaram então a avançar de forma mais agressiva, disparando contra qualquer irregularidade no terreno. Árvores, rochas, colinas baixas, tudo era alvo. O campo virou um caos de explosões e fumaça. Dentro da lata velha, a tripulação sentia o chão tremer a cada impacto no entorno. Eles sabiam que se um único projétil caísse a poucos metros de distância, a onda de choque poderia virar o tanque ou danificar um dos sistemas essenciais. Ainda assim, o comandante não demonstrava medo. Ele analisava o avanço alemão e percebia que, quanto mais agressivos eles ficavam, mais expunham suas formações. O desespero criava brechas, e brechas são oportunidades para quem sabe enxergá-las. Ele ordenou uma manobra arriscada: avançar em direção a uma pequena vala natural com paredes inclinadas. A posição era extremamente difícil, e o tanque poderia ficar preso se o motorista calculasse errado. Mas dali, seria possível mirar diretamente no flanco de mais 2 Panzer que estavam avançando juntos, confiantes demais. A tripulação confiava no comandante cegamente. Se ele dizia que era possível, então era. O motorista engatou a marcha e fez o tanque deslizar pela borda da vala, tomando cuidado para não derrapar. Ali dentro, cercados de terra por quase todos os lados, o tanque ficou quase invisível. Apenas a ponta do canhão podia ser vista, e ainda assim, apenas de certas direções. O comandante esperou. Não queria correr. Não queria atirar cedo demais. Ele precisava do momento exato para transformar aquela posição improvável em vantagem absoluta. Os 2 Panzer se aproximavam, disparando ocasionalmente contra a colina ao lado, o que significava que ainda não tinham identificado o verdadeiro perigo. O primeiro Panzer alinhou-se sem perceber que estava entrando em uma zona mortal. O comandante ordenou o disparo. O projétil saiu com violência, atingindo o tanque alemão no depósito de munição interna. A explosão que se seguiu iluminou o campo inteiro, levantando poeira e destroços. O segundo Panzer, em choque, girou a torre instintivamente para procurar o inimigo, mas cometeu um erro fatal. Expôs toda a lateral enquanto tentava recuar. No campo aberto, isso era a morte certa. O comandante não hesitou. Ordenou o segundo disparo com a frieza de alguém que já visualizara tudo antes mesmo de acontecer. O tiro atravessou a lateral do Panzer como se fosse papel, destruindo seu sistema interno. O tanque alemão parou imediatamente, soltando fumaça espessa pela torre. Agora eram 7 Panzer abatidos. Um tanque fraco, considerado inadequado para combates sérios, havia se tornado a arma mais letal daquela batalha. Mas a situação era delicada. Os disparos revelaram a posição do tanque aliado e os alemães começaram a atirar contra a vala. A terra tremia, fragmentos voavam pelas aberturas da escotilha. O comandante sabia que não poderiam permanecer ali por mais de alguns segundos. Ele ordenou a saída imediata, acelerando o motor ao limite. O tanque subiu a encosta da vala com dificuldade, escorregando, quase tombando, mas saiu. E escapou segundos antes de um disparo alemão atingir a borda e provocar um desmoronamento que teria soterrado a lata velha. Enquanto se afastavam, a tripulação olhava para trás, vendo a intensidade da resposta alemã. Eles estavam furiosos, e com razão. Mas agora, com 7 tanques destruídos, a batalha já tinha outro significado.
O comandante não estava apenas sobrevivendo. Ele estava dominando o campo, ditando o ritmo, transformando um veículo desprezado em um inimigo temido. A essa altura, os alemães já haviam abandonado completamente qualquer ideia de que estavam enfrentando uma força organizada. Eles tinham certeza absoluta de que havia, no mínimo, uma linha inteira de tanques inimigos escondida no terreno. A ideia de serem derrotados por apenas um veículo, ainda mais um modelo fraco, era inconcebível para eles. Por isso, mobilizaram todas as unidades próximas, formando um arco de avanço que cobria mais da metade do campo. Queriam cercar, esmagar e eliminar o inimigo desconhecido de uma vez por todas. O comandante aliado observava essa movimentação com uma calma quase assustadora. Ao lado dele, a tripulação estava tensa, suada e cansada, mas completamente focada. Eles já não viam o tanque como uma lata velha. Agora, ele era uma arma sob o comando de alguém que enxergava o campo de batalha como poucos. A confiança na liderança era total. E naquele momento, o comandante viu algo no horizonte que poucos perceberam. Um trecho do campo com solo macio e irregular. Uma armadilha natural para tanques pesados. Ele ordenou que a lata velha avançasse em um arco amplo, contornando o avanço alemão. A ideia era usar a mobilidade superior do tanque leve, um dos poucos pontos positivos daquele modelo, para alcançar uma área elevada que oferecia visão de todo o terreno macio. Os Panzer mais pesados afundariam com facilidade ali, e mesmo que não afundassem por completo, perderiam velocidade e precisão de tiro. Seriam alvos perfeitos. A manobra era arriscadíssima. Se fossem vistos durante o deslocamento, seriam destruídos antes de chegar à posição. Mas o comandante estudava cada movimento alemão, cada ângulo, cada sombra, e fazia a tripulação mover o tanque nos poucos momentos em que as torres inimigas estavam viradas para o lado oposto. Era como dançar entre gigantes cegos. Cada metro percorrido parecia um milagre. Finalmente, alcançaram o ponto elevado. Dali, o comandante tinha a visão perfeita. 2 Panzer estavam atravessando exatamente a área de solo macio. Seus motores lutavam contra o terreno e o peso fazia as esteiras afundarem irregularmente. Era o momento ideal. Ele ordenou que o artilheiro preparasse o disparo. O tanque aliado estava posicionado com vantagem total, escondido, alto e com um ângulo limpo de tiro. O primeiro disparo atingiu o Panzer frontal, que imediatamente perdeu tração e tombou para o lado, preso como um animal capturado em um pântano. O segundo Panzer tentou girar a torre, mas o terreno instável impediu a estabilidade. O comandante ordenou o segundo disparo, e o projétil atravessou a torre inimiga, inutilizando completamente o tanque alemão. Agora eram 8 destruídos. A tripulação dentro da lata velha ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Eles sabiam que estavam testemunhando algo que nenhum de eles esqueceria enquanto vivessem. Mas o comandante ainda não havia terminado. Ele percebeu que um 9º Panzer estava se aproximando pela retaguarda do terreno macio, tentando escapar da zona de risco. Se conseguisse sair dali, poderia virar a batalha novamente. O comandante não hesitou. Ordenou que o motorista avançasse alguns metros para ajustar a mira. O artilheiro prendeu a respiração. O disparo ecoou, forte como um trovão. O projétil cruzou o campo e acertou o Panzer em movimento, perfurando sua lateral e parando o motor imediatamente. 9 Panzer destruídos. 9 máquinas superiores derrotadas por um tanque que ninguém respeitava. A tripulação estava em choque. O comandante apenas murmurou uma frase simples. Ainda não acabou recuar. Eles haviam vencido o dia, mas ainda precisavam sobreviver ao retorno. Depois do 9º Panzer destruído, o campo de batalha ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, quase irreal, como se até a própria guerra tivesse parado para tentar entender o que acabara de acontecer. Mas esse silêncio durou pouco. Os tanques alemães que ainda estavam operacionais, mesmo confusos e desmoralizados, começaram a disparar em todas as direções possíveis. Era uma reação desesperada, sem coordenação, mas ainda assim mortal. O comandante sabia que aquele era o momento mais perigoso do dia.
a retirada. Ele ordenou que a lata velha se afastasse imediatamente, usando o terreno irregular para desaparecer antes que os alemães reorganizassem seus tiros. O motorista acelerou e o tanque começou a descer a encosta com mais velocidade do que o ideal. O veículo tremia tanto que parecia prestes a cair aos pedaços. Mas não havia escolha. Permanecer ali significava morte instantânea. A tripulação se segurava onde podia, enquanto a poeira subia ao redor, escondendo parcialmente o movimento deles. Os Panzer sobreviventes atiravam cegamente, sem saber onde o inimigo estava. Disparos levantavam colunas de terra a poucos metros do tanque aliado. Cada explosão era um lembrete de quão frágil aquela máquina realmente era. Um acerto direto encerraria tudo. Mas o comandante estava visivelmente calmo. Ele sabia exatamente para onde estavam indo. Um pequeno trecho de floresta baixa, distante, onde a vegetação densa poderia quebrar a linha de visão dos alemães. Era longe, era difícil de acessar, e era quase impossível chegar lá sem ser visto. Mas era a única saída. À medida que se aproximavam da vegetação, o barulho dos disparos começou a diminuir. Não porque os alemães tinham desistido, mas porque já não conseguiam mais ver nada. A poeira levantada pelos próprios Panzer, somada à fumaça dos tanques destruídos, criava uma cortina natural entre eles e a lata velha. Era como se o campo estivesse ajudando aquela pequena tripulação a desaparecer depois da batalha mais improvável de suas vidas. Quando finalmente alcançaram a floresta, o tanque entrou com dificuldade, apertado entre troncos e galhos. O veículo arranhava a pintura já desgastada, mas pouco importava. Ali, entre as árvores, eles estavam protegidos o suficiente para respirar por alguns segundos. Pela primeira vez no dia, ninguém falava. Apenas olhavam uns para os outros, incapazes de acreditar que estavam vivos. A adrenalina ainda circulava, fazendo as mãos tremerem. O coração disparar e a mente repetir em silêncio tudo o que tinham acabado de ver. O comandante, porém, não permitiu descanso. Ele sabia que os alemães poderiam tentar um cerco, seguir rastros de esteira ou até esperar às margens da floresta. Eles precisavam se mover continuamente, sem deixar marcas claras. Ordenou ao motorista que seguisse pela parte mais fechada da vegetação, desviando de áreas onde o solo revelaria pegadas do tanque. A tripulação obedeceu sem questionar. A confiança na liderança era total naquele ponto. Enquanto avançavam lentamente pela sombra das árvores, o artilheiro finalmente falou em voz baixa, quase incrédulo. 9. Nós derrubamos 9 tanques alemães. O comandante não respondeu. Não por arrogância, mas porque sabia que a vitória só seria real quando chegassem vivos à base. A guerra era longa, e um único erro poderia transformar um dia lendário em uma tragédia esquecida. Mas naquele instante, com a luz filtrando pelas folhas e o tanque avançando como um animal ferido, mas determinado, todos ali sabiam que tinham feito algo extraordinário. Eles tinham transformado uma máquina desprezada em um símbolo de habilidade, coragem e pura vontade de sobreviver. E enquanto o tanque seguia para longe do combate, o comandante finalmente permitiu que um pequeno sorriso surgisse. Era discreto, quase imperceptível, mas carregado do peso de um feito que poucos homens na guerra poderiam reivindicar. Quando finalmente emergiram da floresta e alcançaram uma área segura, o sol já começava a cair no horizonte. A luz alaranjada iluminava o casco danificado da lata velha, revelando todas as cicatrizes do combate. Placas amassadas, arranhões profundos, marcas de impacto por todos os lados. Era um milagre que aquele tanque ainda estivesse inteiro. E um milagre ainda maior que toda a tripulação estivesse viva. Eles avançaram devagar, exaustos, mas com a sensação de terem sobrevivido a algo que beirava o impossível. Ao se aproximarem das linhas aliadas, soldados começaram a correr em direção ao tanque. Inicialmente, achavam que se tratava de um tanque inimigo capturado, devido ao estado quase irreconhecível da máquina. Mas quando viram o comandante abrir a escotilha e acenar, um burburinho se espalhou rapidamente. Ninguém imaginava que aquele pequeno tanque, aquele modelo desprezado, considerado inadequado para enfrentar blindados alemães,
tivesse retornado de uma operação tão profunda atrás das linhas inimigas. O comandante foi recebido com olhares incrédulos. Oficiais o cercaram rapidamente, perguntando quantos tanques inimigos tinham enfrentado e por quanto tempo haviam estado sozinhos. A tripulação, ainda atordoada, trocava olhares silenciosos, como se estivessem tentando confirmar entre si que aquilo realmente havia acontecido. E então, quando o comandante respondeu com simplicidade, 9. Houve um silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que até o vento parecia ter parado para ouvir. A notícia se espalhou como fogo. Em poucas horas, soldados que nunca tinham visto o comandante passaram a cercá-lo como se ele fosse uma figura mítica. Ninguém conseguia compreender como um tanque tão fraco tinha destruído 9 Panzer em um único dia. Muitos acreditavam que havia outros tanques escondidos. Outros diziam que era mentira. Mas os relatos da tripulação, combinados com as marcas de combate na Lata Velha, não deixavam margem para dúvida. O impossível tinha acontecido, e aqueles homens eram as testemunhas. O tanque foi rapidamente levado para inspeção. Engenheiros militares caminharam ao redor da máquina sem entender como ela ainda se movia. A blindagem fina estava perfurada em alguns pontos críticos, mas nenhum tiro havia entrado no ângulo fatal. Era quase como se destino ou pura genialidade tática tivessem guiado cada movimento da batalha. E conforme analisavam os danos, uma realidade começou a surgir. O comandante havia transformado todas as fraquezas daquele tanque em vantagens. O peso leve virou velocidade. A blindagem fina virou camuflagem. E a falta de poder se tornou foco absoluto em precisão. Nos dias seguintes, o comandante e sua tripulação foram chamados para prestar depoimentos que se tornariam parte de relatórios oficiais. Certos oficiais superiores duvidaram de alguns detalhes, achando exagerados demais, mas ao ouvirem a mesma história repetida por todos os sobreviventes e confirmada pelos dados de campo, compreenderam que estavam diante de um dos feitos mais impressionantes e improváveis da guerra. Não era apenas uma vitória, era uma mudança completa na percepção do que era possível com habilidade, coragem e leitura perfeita do terreno. A Lata Velha, agora venerada, foi retirada do serviço para ser estudada, preservada e usada como exemplo de tática improvisada. A tripulação recebeu condecorações, mas para eles, o que mais importava era algo mais simples: a certeza de que tinham feito o impossível quando ninguém acreditava neles. Tinham transformado um tanque ridicularizado em uma arma formidável, mudado o curso de uma batalha e sobrevivido para contar a história. E conforme a guerra avançou, aquela história continuou a circular nos acampamentos, nas bases, nos corredores militares, sempre com a mesma conclusão. Não era o tanque que tinha vencido os alemães. Era o comandante que havia transformado uma Lata Velha em uma lenda.